gente, aula de ciências para o 7º ano agora. Vocês já ouviram falar sobre aterosclerose? Ainda não? Vamos entender um pouco disso na aula de hoje, tá certo? A aterosclerose acontece o seguinte: mata as pessoas principalmente, é um problema causado pelas pessoas que têm acima de 50 anos. Então, o que é que acontece? Esse aterosclerose causa um infarto do miocárdio, que a gente, para entender esse problema aí, a gente precisa se debruçar e estudar um pouco mais sobre o sistema circulatório, ou como a gente conhece também, como sistema cardiovascular. Tá? Como o próprio nome já diz, sistema circulatório é responsável por circular o sangue para todo o nosso corpo. E para entender esse problema aí, que a gente chama de aterosclerose, é super importante antes da gente entender o que é o sistema cardiovascular, tudo que compõe o sistema cardiovascular e as suas funções, tá certo? Então, beleza. O sistema cardiovascular ou sistema circulatório tem 3 componentes básicos. O primeiro é o coração, o segundo, os vasos sanguíneos e o terceiro, o sangue. Beleza. Vamos tentar entender um pouco sobre os vasos sanguíneos que chegam e que saem do nosso coração. A gente tem 3 tipos de vasos sanguíneos que são super importantes, que são ligados ao nosso coração. Atenção, nós temos 3 tipos de vasos sanguíneos que ficam ligados no nosso coração, são super importantes para a circulação desse sangue para todo o nosso corpo, tá certo? O primeiro tipo de vaso são as artérias, que levam àquele problema que a gente falou no início da aula, tá certo? As artérias são vasos um pouco mais grossos do que as veias. Qual a função das artérias? Levar o sangue do coração para todo o nosso corpo. Então, beleza. As artérias são um pouco mais grossas, a sua estrutura é um pouco mais grossa que as veias. E elas são responsáveis por levar o sangue do nosso coração para todo o restante do nosso corpo, tá certo? Já as veias, elas são responsáveis por trazer o sangue para o nosso coração. Então, o sangue, por exemplo, está na minha perna. A veia que é responsável por trazer esse sangue da minha perna e levar até o nosso coração, tá certo? Por exemplo, você pode se perguntar, se eu estou em pé, a tendência é que o sangue, pela força gravitacional que a gente já viu em aula, que o sangue fique repousado no final do meu corpo, né? Tipo no pé. Só que é o seguinte, as veias, elas têm válvulas que ajudam a esse sangue a subir até o nosso coração. É como se o sangue andasse e as válvulas prendessem esse sangue. As válvulas andassem mais um pouco, o sangue andasse mais um pouco e as válvulas prendessem esse sangue para ele não descer completamente do nosso corpo. Tá certo? Então, com o auxílio das válvulas, as veias levam esse nosso coração até esse sangue até o nosso coração. Tá certo até aí? Então, até agora a gente viu 2 tipos de vasos sanguíneos. As artérias são responsáveis por levar esse sangue para todo o nosso corpo, levar o sangue do coração para todo o nosso corpo. Já as veias são responsáveis por trazer o sangue do nosso corpo para o coração, tá certo? Se acontece, por exemplo, o rompimento das veias, cara, vocês não vão saber o que acontece. Seguinte, as veias têm um fluxo muito grande de sangue e nas artérias é exercida uma pressão muito grande sanguínea. Então, por exemplo, se acontece com alguém o rompimento dessas artérias, em 2 minutos, velho, a pessoa perde quase a metade do sangue, se não mais da metade do seu sangue, certo? Então, por isso que é super importante a gente estudar e entender um pouco mais sobre isso, certo? Só relembrando. Nas artérias, a gente tem um fluxo muito grande sanguíneo, que é diferente das veias. E esse fluxo sanguíneo é exercido muita pressão com a ajuda desse sangue. Então, se ocorre, por exemplo, o rompimento dessas artérias, em 2 minutos ou em menos de 2 minutos, tu perde a metade, ou mais de 50% do teu sangue, do sangue do teu corpo, tá certo? Já os outros tipos de vasos, que a gente chama de vasos capilares, ficam aqui, ó, entre as artérias e entre as veias. Também são vasos super importantes, mas, cara, são muito pequenos, não dá para enxergar o olho nu. Os vasos são muito finos e muito pequenos, diferente, por exemplo, das artérias e das veias. Então, até aqui, a gente sabe que o sistema cardiovascular é composto por 3 estruturas super importantes: coração, sangue e os vasos sanguíneos. Nós temos 3 tipos de vasos sanguíneos que são importantes para a circulação do nosso corpo, que são ligados ao coração. Esses vasos sanguíneos são as artérias, tá certo? Que levam o sangue para todo o nosso corpo, na verdade. As veias, que trazem o nosso sangue que está no nosso corpo para o nosso coração. E os vasos capilares, que ficam entre as nossas artérias e as veias. E são vasos super pequenos e não dá pra gente enxergar olho nu, tá certo? Tá, aqui eu ampliei um pouquinho a imagem e a gente consegue perceber aqui as nossas artérias, aqui as veias e aqui no centro a gente tem os capilares. Como eu falei para vocês,
os vasos capilares ficam no centro, entre as artérias e entre as veias, tá? O que é importante enfatizar é que as artérias, elas vão se ramificando, vão diminuindo, sabe? E vão formando o que a gente chama de arteríolas, que são essas artérias aqui bem pequenas, tá certo? Então, de novo, só para relembrar, as artérias, elas vão se ramificando e vão ficando bem pequenas. E o que a gente chama essas artérias de arteríolas. A mesma coisa acontece para as veias. Elas vão se ramificando e diminuindo. E essas veias que a gente tem aqui, que são menores, que são pequenas, a gente chama de vênulas. Então, de novo, assim como nas artérias, acontece também com as veias. Elas vão se ramificando e diminuindo, certo? Então, as artérias, quando ramificadas, a gente chama de arteríolas, e as veias, quando ramificadas, a gente chama de vênulas, tá certo até aí? Então, aqui a gente tem os 3 vasos principais que compõem o nosso sistema cardiovascular: as artérias, as veias e aqui no centro, entre as artérias e as veias, a gente tem os vasos capilares. Até aí tudo bem? Não esquece, hein? Os 3 vasos principais que compõem o nosso sistema circulatório: artérias, vasos capilares e veias. Não esquece que nas artérias a gente tem uma pressão maior sanguínea, ou seja, um fluxo maior de sangue, tá bom? Com respeito ao coração. Mais pra frente a gente vai ver mais detalhadamente, essa aula é só uma introdução. Mas com relação ao coração, é importante a gente saber que ele é envolvido por uma membrana que a gente chama de miocárdio. Além disso, a gente tem 4 cavidades no nosso coração: átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo direito, tá certo? Átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. Ou seja, nós temos 4 cavidades aí que compõem o nosso sangue. Vocês se lembram daqueles vasos sanguíneos que a gente viu? Que eu falei que são ligados aos nossos corações? Pronto, tá aqui, ó. Aqui a gente tem a aorta, que é um tipo de artéria, e um outro tipo de artéria é a artéria pulmonar. Tá aqui. Então aqui a gente tem a aorta superior e aqui embaixo a gente tem a continuação dessa aorta, que a gente chama de inferior. Atenção, a gente também tem a aorta, a artéria pulmonar, que tá aqui, ó. Além disso, a gente também tem a artéria pulmonar direita. Então, não esquece. Aqui em cima nós temos a aorta, que é um tipo de artéria também. E aqui embaixo, ó, a continuação dessa aorta, certo? A aorta superior e a aorta inferior. Além disso, nós temos também um outro tipo de artéria, que a gente chama de artéria pulmonar. Tá aqui, ó, a artéria pulmonar esquerda. E aqui, ó, consegue enxergar? A gente tem a artéria pulmonar direita. Não esquece, tá bom? Além disso, também nós temos 2 tipos de veias. Nós temos aqui a veia cava superior e aqui a continuação, a veia cava inferior. Não esquece, nós temos também um tipo de veia, que é a veia cava, que está ligada ao nosso coração. Veia cava superior, que é um tipo de vaso sanguíneo, e veia cava inferior, tá certo? Além dessa veia cava, nós temos também um outro tipo de veia, que é a veia pulmonar. Aqui nós temos, ó, esses 2 pontinhos aqui, esses 2 tracinhos aqui, são as veias pulmonares esquerdas. Aqui são as veias pulmonares direita. Então, beleza, só para relembrar, nós temos 4 cavidades no nosso coração. Quais são essas 4 cavidades, professora? Átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo e ventrículo direito. Como a gente já viu, nós temos também vasos sanguíneos, tá certo? Nós temos 2 tipos de artéria: a aorta e a artéria pulmonar. Artéria pulmonar esquerda e a artéria pulmonar direita. Nós também temos 2 tipos de veias: a veia cava superior e a veia cava inferior. Além disso, nós temos também a veia pulmonar esquerda e veia pulmonar direita. Entendeu até aí? É um pouco complicado e a gente tem vários nomes, mas não tem problema. Com o passar do tempo, a gente vai se acostumando com essas nomenclaturas, tá certo? Mas não esquece, além dessas 4 cavidades, o coração também é formado por uma membrana que a gente chama de tecido muscular, como vocês já viram no 6º ano, estão lembrados? Essa membrana a gente chama de miocárdio. Então, o coração é formado por todos esses vasos sanguíneos, essas 4 cavidades e essa membrana que a gente chama de miocárdio. Certo? Na aula que vem a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre o sistema cardiovascular. Então não perde a próxima aula, tá certo? Compartilha no teu Instagram também, curta esse vídeo, comenta aqui se tu teve alguma dúvida acerca dessa aula, tá bom? Nas próximas aulas a gente também vai fazer exercício sobre esse mesmo conteúdo, tá bom? Não esquece de acompanhar aqui, curtir o vídeo e colocar lá no teu Instagram marcando a escola também, tá bom? Tchau!